Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta quarta-feira. Oi, Carol, bom dia. Oi, Heisen, bom dia a todos. Começamos falando de orçamento secreto. O Estadão hoje revela que, desde a decisão do Supremo Tribunal Federal, que no início do mês liberou a execução das chamadas emendas de relator desse orçamento, já foram empenhados, já foram pagos 1,380 bilhão pelo governo federal. Só que, ao contrário do que disse a cúpula do Congresso Nacional, a maior parte dos recursos do chamado orçamento secreto, pelo menos essa parte de agora, não vai para a saúde e para a educação, que receberam só 4,6% desse montante. 77% dos recursos foram para obras de pavimentação e para a compra de equipamentos como tratores. Lembrando, o orçamento secreto foi um esquema revelado pelo Estadão numa série de reportagens a partir de maio deste ano, que mostrou um esquema de ocultar nomes de parlamentares. Eles vinham ali escondidos dentro das emendas do relator geral do orçamento, com liberação de verbas que estão no orçamento da União, e muitas vezes essa liberação coincidia com votações importantes para o governo federal. Os detalhes você encontra no portal do Estadão. Falando em prioridades orçamentárias, vamos falar sobre o presidente Bolsonaro, que pressiona o Ministério da Economia para dar reajustes aos policiais. Importante base de apoio, do seu governo a partir do ano que vem, quando inclusive concorre já à reeleição. O custo do agrado às carreiras seria de quase 3 bilhões de reais para os cofres públicos apenas no ano que vem. O governo encontra respaldo na Câmara, que aprovou ontem a segunda parte da PEC dos precatórios, que abre 106 bilhões de reais para um aumento de gastos da União no próximo ano. Também, de olho em 2022, o governador de São Paulo, João Dória, sancionou um abono salarial de 73% para professores com base em desempenho. É um pagamento que começa 5 dias após a publicação do decreto, previsão de sair ainda esse ano. Outro destaque político do dia vai para a corrida eleitoral de 2022, com uma pesquisa que aponta uma ampla vantagem para o ex-presidente Lula, com chance de vitória no primeiro turno. Isso caso o quadro eleitoral fosse hoje, analisando o contexto de hoje. A pesquisa é do IPEC, instituto que foi criado a partir da saída de executivos do extinto Ibope Inteligência, e mostra uma vantagem de 27 pontos do ex-presidente Lula em dois cenários, essa vantagem sobre o segundo colocado, que é o presidente Jair Bolsonaro. Tem um cenário com todos os pré-candidatos apresentados e tem outro com apenas os 5 principais nomes nos dois cenários. Lula tem 27 pontos de vantagem e tem mais votos do que todos os outros candidatos juntos, o que resultaria numa vitória no primeiro turno. Os detalhes você acompanha no portal do Estadão. Falando um pouco de pandemia, o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, decidiu desobrigar o passaporte de vacinação a quem vive no Brasil e estava no exterior, estava fora do país até ontem, até terça-feira. Mas ao longo do dia, a decisão será também analisada pelo plenário virtual do Supremo, que deve balizar melhor essas regras. Por enquanto, a Anvisa diz que equipes fazem abordagem amostral ali dos passageiros nos aeroportos para checar o comprovante de vacinação. A Anvisa também disse que a responsabilidade de fiscalizar é feita, inclusive, compartilhada com outros órgãos, como a Polícia Federal, e que aguarda essa portaria do governo para avaliar eventuais mudanças nessa atuação. Só que ontem, por exemplo, em Cumbica, aqui em São Paulo, também no Galeão, no Rio de Janeiro, foram registrados atrasos, filas, justamente por conta da adoção dessa nova regra. Pensando num contexto mais mundial, a gente tem também a velocidade de transmissão da variante Ômicron, que segue num ritmo sem precedentes. Essa é uma denominação da própria OMS, que afirma que essa cepa já foi encontrada em 77 países. Por aqui, o Brasil ainda precisa lidar com uma epidemia de gripe que atinge o Rio de Janeiro e que já começa a afetar São Paulo, também a região metropolitana da capital, segundo a Fundação Oswaldo Cruz. Tem o BS na Zona Sul de São Paulo, que tem fila de espera de até 2 horas. Outras capitais, como Salvador, também já registram casos de influenza e um aumento pela procura da vacinação. No esporte, destaque para a decisão, hoje à noite, da Copa do Brasil. Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, jogo às 9h30 da noite na Arena da Baixada, em Curitiba.
que vai estar lotada, apesar da difícil missão do time da casa, porque no primeiro jogo no Mineirão, em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro, campeão brasileiro dessa temporada, fez 4-0 no adversário, ou seja, o Atlético Paranaense precisa devolver esse 4 gols de diferença para ir para os pênaltis ou ganhar por 5, né, para ser campeão no tempo normal. A gente traz todos os detalhes dessa decisão, assim como da posse de Leila Pereira na presidência do Palmeiras e do mercado da bola, com as movimentações dos clubes em busca de reforços para 2022. E a gente termina meio musical hoje, porque O Futuro Pertence à Jovem Guarda. Esse é o nome do show que o cantor Erasmo Carlos, com 80 anos, apresenta neste final de semana aqui em São Paulo. E embora o projeto, que também será um álbum ali pela gravadora Som Livre, tenha um certo caráter revisionista, o Tremendão buscou novos caminhos sonoros, arranjos para antigas canções como Ritmo da Chuva, Tijolinho, O Bom, Nasci para Chorar e Devolva-me. E ele conta um pouquinho dessa história numa entrevista no Estadão de hoje. Bem legal. E estes e outros assuntos você acompanha nesta quarta nas plataformas do Estadão. Um ótimo dia para você. Até amanhã. Até amanhã.